Você já deve ter ouvido falar de histórias de pessoas que ficam presas por longos períodos e sobre como, depois de muito tempo, esse tipo de coisa pode afetar o psicológico de alguém. Agora, imagine o que aconteceria com uma pessoa presa por 25 anos dentro da própria casa. Esse foi o caso de uma bela moça francesa que, por conta de uma escolha que contrariou sua mãe, recebeu o cruel castigo de não poder mais ver a luz do dia por um período de mais de 2 décadas. Um caso que chocou a todos, sobretudo os policiais que encontraram a garota. Eu sou Ivan Lima e vou te contar a história de Blanche Monnier. Tudo começou no ano de 1876, na cidade de Poitiers, no centro-oeste da França. Para te situar, estamos na Belle Époque, um período marcado por grandes transformações culturais, com novos modos de pensar, de viver. Acontece que, por mais que esse fosse um período de grande prosperidade e evolução no pensamento de países europeus, Blanche não chegou a ver nenhuma dessas mudanças acontecerem. Também conhecida como Louise Blanche Monnier, a jovem senhorita possuía uma liberdade extremamente restrita, vivendo debaixo do mesmo teto de sua mãe e do irmão. Isso porque os Monniers eram uma família extremamente respeitada pela sociedade local e, por isso, tinham um nome a zelar. O mesmo motivo também fez com que ninguém nunca suspeitasse de nada errado ou inconveniente naquele lar. O pai de Blanche, Charles Émile Monnier, havia sido um importante diretor da escola de artes local, e 2 filhos foram deixados na responsabilidade da esposa, Blanche e Marcel. Marcel era formado em Direito e trabalhava no setor administrativo. Após a morte do marido, Madame Monnier ficou conhecida como Louise Monnier de Marconnay. A mulher tinha uma imagem ilibada, tendo sido inclusive premiada no Comitê de Boas Obras, com suas generosas contribuições para a cidade. Para quem olhava de longe, imaginava que essa fosse a família perfeita. E não se tinha ideia do que se passava dentro daquela casa. Blanche Monnier, com seus 20 anos de idade, era considerada uma moça muito brincalhona e alegre, conhecida por sua beleza, requintada por seus cabelos lindos e olhos grandes. E acredite ou não, toda a tragédia de Blanche teve início devido a uma história de amor proibido. O início do problema se deu quando Blanche se apaixonou por um advogado, com quem logo começou a ter um caso. Apesar de ser um advogado, o homem era bem mais velho do que a jovem, com poucas perspectivas de riqueza e, ainda por cima, possuía um filho. Mesmo que esse homem ainda estivesse na faixa da idade ideal para os pretendentes da época, ele não tinha o que Madame Monnier exigia de um pretendente, muito menos dinheiro para sustentar o nome da família. Sendo proibida imediatamente de se encontrar com quem ela dizia ser o amor de sua vida, em segredo Blanche continuou a ver o homem. Em cidades menores, sabemos bem como os boatos podem se propagar com uma velocidade assustadora. Logo, rumores de que Blanche Monnier estava grávida se espalharam por toda a região. Esse foi o fim da picada para Madame Monnier. Mais importante do que a felicidade da própria filha, ela buscava manter a reputação da família. E percebendo que nunca iria, de fato, persuadir Blanche a se separar desse homem, fez com que Madame, junto a seu filho Marcel, elaborasse um plano para dar uma lição de moral na filha. Ainda debaixo do mesmo teto, Monnier atraiu sua filha para um quarto no andar de cima. E uma vez com ela lá dentro, trancou pelo lado de fora. E por mais que Blanche gritasse para sair, Monnier a manteve trancada. Ela disse que aquela porta ficaria fechada até que Blanche concordasse em nunca mais ver aquele homem.
Em uma situação como essa, o que você faria? Imagine só, alguém tão próximo de você como sua mãe, tomando medidas tão extremas para proibir um relacionamento. A reação de Blanche espantou até mesmo sua mãe, que, imaginando que a filha mudasse de ideia em algumas horas, fez exatamente o contrário e nunca chegou a voltar atrás na sua decisão. Decisão essa que fez com que ela se tornasse prisioneira daquela casa. E assim foi feito. Blanche Monnier foi mantida reclusa, sendo alimentada apenas com os restos da casa e convivendo em meio às suas fezes. Os relatos dizem que um cheiro horrível se espalhava por toda a residência da família. E mesmo após a morte do advogado, por quem ela era apaixonada, Blanche não chegou a ser libertada pela família. Você pode estar se perguntando: por que ninguém fez nada para interromper essa insanidade? Seu irmão Marcel alegaria que Blanche estava louca. Todavia, a jovem nunca manifestou comportamentos agressivos. Também, diversas testemunhas afirmaram que, por muitas vezes ao longo dos anos, ouviram os gritos e pedidos de socorro. Blanche Monnier se questionava o que havia feito para ser presa daquela forma. Ela dizia não merecer essa tortura e não entendia por que ninguém fazia nada para ajudá-la. A verdade é que muitas dessas pessoas concordavam com as atitudes da família e que isso serviria como uma maneira de educar a jovem. E mesmo quem não concordasse não se atreveria a interferir nos modos de criação de outra família. Depois disso, Blanche Monnier só viria a ser encontrada por meio de uma carta anônima. Em primeiro momento, as autoridades não acreditaram no caso. Afinal, quem poderia desconfiar? Já pensou se o seu vizinho tem alguém trancado no próprio porão? Pode ser que ninguém nunca chegue a descobrir. Acontece que 25 anos antes dessa denúncia anônima acontecer, a filha de Monnier, Blanche, havia desaparecido de uma forma misteriosa e sem deixar nenhum tipo de rastros do porquê ter sumido. Na época, a polícia decidiu investigar o caso a fundo e o que eles encontraram chocou até o mais experiente dos policiais. Quando as autoridades chegaram na casa, encontraram a porta trancada. E como ninguém respondeu, eles a arrombaram. Um cheiro terrível tomou conta do lugar. E seguindo a fonte do cheiro, eles encontraram o sótão do andar de cima da casa. Foi aí que eles finalmente encontraram a jovem desaparecida. Sem quase nenhum sinal de vida, o lugar estava totalmente escuro, por conta de uma cortina pesada e que tapava toda a luz do local. E ao retirar a cortina, revelou-se o estado de Blanche Monnier, para o horror dos presentes. Aquela que havia sido uma jovem cobiçada e de grande beleza, quando foi encontrada, quase não demonstrava mais sinal de estar ao menos viva. A luz revelou um corpo esquelético no canto do cômodo. Naquele estado, pouco se reconhecia das feições de Blanche. Ela estava completamente nua e deitada sobre um colchão velho e feito de palha. O lugar ainda estava repleto de urina e fezes, demonstrando nenhum sinal de que aquele quarto já havia sido limpo algum dia. Quando foi encontrada, Blanche pesava singelos 24 quilos. Vendo aquela situação, os policiais a envolveram em uma manta e imediatamente a levaram para um hotel em Paris. Apesar de todas as alegações de que Blanche era agressiva e cheia de fúria, durante todo o tempo ela se demonstrou calma e sem nenhum ataque de raiva. Ainda na casa, Madame Monnier e seu filho Marcel sentavam tranquilamente na sala de estar, como se nada estivesse acontecendo. Ao questioná-los sobre o ocorrido, toda a história foi contada sem nenhuma espécie de remorso ou omissão. Na mesma noite em que Blanche foi encontrada, Madame Monnier foi presa.
E quando se descobriu de seus problemas cardíacos, ela foi transferida para a enfermaria, onde morreu apenas 15 dias depois. Já Marcel Monnier, depois de ser julgado, foi condenado a 15 anos de prisão pelos seus atos. E, para a surpresa dos que clamavam por justiça, Marcel saiu muito antes de cumprir o período de pena, afirmando por diversas vezes que a irmã era louca. Marcel entrou com um recurso que alegava que nunca foi violento com ela, apelando à decisão e recebendo assim a liberdade. Ele chegou a ficar preso por escassos meses. Naquela época, as instituições psiquiátricas eram verdadeiros depósitos para pessoas com distúrbios mentais e que eram tidas como as vergonhas das famílias ricas. Marcel ainda disse que a família possuía a intenção de internar Blanche em um sanatório, mas por conta dessa situação tão degradante para alguém de uma classe mais alta, eles preferiam cuidar da jovem na própria residência. Blanche Monnier apresentava em seus laudos médicos uma série de transtornos mentais, como anorexia nervosa, coprofilia, exibicionismo. Acontece que esses exames foram feitos depois da jovem passar 25 anos presa no sótão. Numa situação como essa, isolada de tudo e todos, como não perderia a sanidade? Depois do cárcere, Blanche recebeu os cuidados médicos apropriados e, com o tempo, pôde recuperar seu peso e condição física. Só que os desgastes do cativeiro foram irreversíveis. Ela nunca chegou a recobrar sua sanidade mental por completo. E assim, permaneceu em um hospital psiquiátrico até sua morte, onde viveu por mais 12 anos. Contudo, ainda há questões para serem respondidas sobre o caso. É possível que nunca saibamos quem realmente enviou a carta que salvou Blanche Monnier. Mas especula-se que, estando próximo da morte da mãe, o próprio Marcel teria enviado a carta para permanecer como único herdeiro da fortuna da família. Ou ainda, que um ex-soldado que ajudou uma das criadas da casa, ao saber da história, teria revelado tudo para as autoridades. De todo modo, esse mistério ainda permanece em aberto. E, além disso, fica uma dúvida. Blanche foi mantida presa a partir de 1877. Seu pai ainda estava vivo nesse período. É, no mínimo, curioso e assustador saber que ele nunca tenha sido citado em nenhum dos relatos, uma vez que ele tenha falecido em 1882, período que a jovem ainda estava presa. Bom, é mais um detalhe que faz desse caso um enredo ainda mais agoniante. Deixando essas dúvidas no ar, eu me despeço de vocês e agradeço a presença de cada um. Até o próximo vídeo.